Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje vamos fazer mais uma aula, né? A aula vai ser sobre sistema complemento, como vocês estão vendo aqui desse lado, acho que desse lado aqui, né? Sistema complemento. Eu já tenho uma aula de sistema complemento aqui no canal, mas como eu falei pra vocês, né? Eu comecei a gravar. Meu nome é Rony, não sei se eu falei isso antes, falei? Enfim, vamos falar. Meu nome é Rony, professor de imunologia. E a aula de sistema complemento que eu já tenho aqui no canal é uma aula que eu gravei bem no meio da pandemia de 2020 do coronavírus. E é uma aula que eu acabei gravando muito rapidamente e foi uma aula meio que incompleta. Então eu falei mais os processos de ativação, como funciona o processo de ativação do sistema complemento. E nesta aula de hoje, que eu dei uma reformulada nela, além da parte de ativação do sistema complemento, a gente vai falar a parte de regulação, né? Quais são as proteínas que regulam todo o processo de ativação do sistema complemento. E no finalzinho da aula a gente vai falar do sistema complemento relacionado a algumas doenças. Então, o sistema complemento, basicamente, a partir de hoje, vamos falar a ativação dele, as vias de ativação do sistema complemento, a sua regulação e a participação dele e na doença, né? Como que a deficiência de algumas proteínas do sistema complemento podem gerar doenças. Mas como eu tenho feito ultimamente nas nossas aulas, eu não vou deixar o meu rosto gravando junto com os slides, porque sempre falo isso. O que importa para mim ao conteúdo de imunologia e não ficar aparecendo a carinha do professor no cantinho direito ou esquerdo aqui do vídeo. Então eu só vou lá no programa agora rapidinho para desabilitar a filmagem do meu rosto e já já eu volto aqui nos slides para a gente continuar na verdade, começar a nossa aula de sistema complemento. Então aqui, desativar a câmera, foi. Pronto, sistema complemento, né? Vocês estão vendo a frase aqui embaixo? Deixa eu só pegar uma caneta já para a gente começar a riscar isso aqui. Então, quando a gente vê aqui embaixo, é um dos principais mecanismos efetores das imunidades, humoral e inata. Relembrando, né, gente, o sistema imunológico ele é dividido em como, né? Na resposta imune inata, que são aqueles componentes mais rápidos que atuam na presença de micro-organismos, e junto com a resposta imune inata, depois de um tempo, eu tenho o acontecimento da resposta imune adaptativa. E a resposta imune adaptativa, ela é dividida em resposta imune humoral e celular. Então você tem lá na resposta imune humoral, você tem basicamente acontecendo a resposta de anticorpos. Mas como as proteínas do sistema complemento também estão presentes nos humores, nos líquidos corporais, principalmente no plasma, então a gente fala que o sistema complemento é um dos principais mecanismos efetores da imunidade humoral, também, pelo fato dela estar na corrente sanguínea, essas proteínas estarem na corrente sanguínea. Então, o sistema complemento, ele é composto por mais de 30 proteínas plasmáticas, né? São todas produzidas pelo fígado. Na ausência de infecções, essas proteínas circulam de forma inativas e que assim permaneça, né? Porque se ela se ativa e liga nas nossas células do hospedeiro, aí vai dar um probleminha da célula tá ligando, do sistema complemento tá ligando nas nossas células. E já já vocês vão entender o porquê que a gente não quer que as proteínas do sistema complemento se liguem às nossas células. Já já vocês vão entender isso. Então, o sistema complemento, né? Eu vou ter nessa aula de hoje a parte de ativação dessas proteínas, a regulação dessas proteínas, é um sistema que tem que ser altamente regulado, e na doença como é que funciona também o sistema complemento. Bom, mas antes de falar propriamente do sistema complemento, né, vamos falar um pouco da descoberta dele. Então, quem descobriu o sistema complemento foi esse senhor que aparece aqui do lado, ó, o Jules Bordet. Ele morreu em 1961. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade de falar, de pronunciar de maneira correta os nomes desses pesquisadores incríveis que descobriram tudo isso, mas bora lá, né? Em 1890, aqui, ó, ele demonstrou que ao se adicionar soro fresco contendo os anticorpos contra a bactéria, colocou aqui anticorpos antibacterianos, as bactérias em temperatura fisiológica é a nossa temperatura corporal, né, gente? 37 graus Celsius. As bactérias, então, são lisadas. Então, você tem a lise bacteriana ali acontecendo, o soro na temperatura fisiológica. No entanto, quando o Jules aqui, ele pegou esse soro e aqueceu ele a 56 graus,
Celsius ou mais, ele percebeu que essa função lítica, né, que ele acreditava que esses anticorpos faziam, perdia essa capacidade. Então ele ficou meio encafifado com isso aí, né? E qual foi o experimento dele? Vamos mostrar aqui, ó. Então tem aqui a cultura de bactérias, né? Tá cultivando as bactérias aqui in vitro. Aí ele adicionou essa cultura onde continha o quê? Os anticorpos antibacterianos a essa temperatura fisiológica de 37 graus Celsius. E o que é que ele notou? Que esses anticorpos ligavam a essas bactérias, fazia o processo ali de opsonização, e que depois de um tempo ele observava as bactérias estavam mortas. Só que aí aconteceu algo interessante, né, que eu falei no slide anterior. Quando ele aquece esse soro a 56 graus Celsius ou mais e coloca isso na cultura de bactéria, ele observa algo muito interessante. Ele vê primeiro que as bactérias permanecem vivas. E aí ele fica pensando por que será que essas bactérias ficaram vivas? E aí uma pergunta super válida que a gente pode fazer. Por que houve perda da capacidade lítica quando o soro foi aquecido a 56 graus Celsius e os anticorpos são relativamente estáveis ao calor? Não é uma pergunta boa essa? Olha aqui a pergunta. Por que houve perda da capacidade lítica quando o soro foi aquecido a 56 graus Celsius ou mais, se os anticorpos são relativamente estáveis ao calor? Por quê, né? Por quê? Aí, depois de pensar muito, estudar e repetir os experimentos, o que que ele percebeu? Ele percebeu que no soro deve conter algum outro componente termolábil, ou seja, que é sensível a mudanças de temperatura, que pode estar auxiliando ali os anticorpos, né? Ou complementa a função lítica dos anticorpos. E posteriormente, este componente recebeu o nome de complemento, ou como a gente vai ver na aula de hoje, de sistema complemento. Então, gente, o sistema complemento, a gente fazendo uma frase assim, né, para sintetizar o que ele é, né? Então ele é composto de proteínas séricas que interagem umas com as outras de uma maneira altamente regulada, justamente para gerar produtos que funcionem para eliminar então os tais dos micro-organismos. E na ativação do sistema complemento, você tem então a clivagem sequencial de várias proteínas, as quais irão dar origem, né, a complexos enzimáticos com atividade proteolítica. Então, atividade proteolítica, o que é exatamente isso, né? Então, eu vou ter lá um complexo que é enzimático e ele tem a capacidade de clivar outras proteínas. Então, aí, essa atividade proteolítica que a gente está falando. Mas já já vocês vão entender um pouco melhor quando a gente começar a explicar as vias de ativação do sistema complemento. Mas antes de falar da via de ativação do sistema complemento, vou beber um gole d'água. E antes, e agora depois do gole d'água, e antes de falar das vias de ativação, vamos ver a nomenclatura, né? Como é que tudo começou, né? Então, a nomenclatura do sistema complemento essas proteínas, né, elas foram numeradas inicialmente de acordo com a ordem que elas foram sendo descobertas. Então o cara, descobri isso aqui, vou dar esse nome. Descobri essa outra, vou dar esse outro nome. Em vez de dar o nome, né, na sequência da própria reação de ativação do sistema complemento. Para tudo, professor, não estou entendendo direito. Calma, gente, vamos entender agora. Então, assim, eu tenho algumas proteínas do sistema complemento. As principais são essas aqui, ó. E eles nomearam de acordo com a descoberta e não de acordo com a reação. Então, qual foi a sequência que descobriram aqui as proteínas lá no nosso plasma? Então, descobriu C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Então, essa foi a sequência de descoberta. Depois, os caras viram que quando você ia ativar o sistema complemento, a reação não acontecia nessa ordem da descoberta. Então, a sequência de reação era assim, ó. C1, depois a C4, depois a C2, depois a C3, depois a C5. Aí da C5 para frente vai normal, ó, C6, 7, 8 e 9.
Mas esse comecinho aqui da reação, isso aqui é a via clássica, tá? Já já vocês vão entender o que funciona, por que recebe esse nome e por que tem essa sequência de reação. Aguenta aí. E aí, muitas dessas proteínas do sistema complemento, elas são clivadas, né? Então, elas vão ser clivadas ou fragmentadas sempre em dois fragmentos. Então, os produtos de clivagem, eles são designados por letras minúsculas adicionais. Aí, dá um exemplo? Claro, meus amores, aqui o exemplo. Se eu tenho lá C3, se essa C3 sofreu a incidência de alguma protease nela e ela foi clivada em dois fragmentos, ela vai ser clivada em fragmento A, que eu chamo de C3A, e no fragmento um pouco maior, que é o fragmento B, que eu chamo de C3B. A mesma coisa com a proteína C4. Se a C4 ela sofrer a ação de uma protease que vai clivá-la, né? Então ela vai ser clivada e vão aparecer dois fragmentos. O fragmento A, que é o C4A, e o fragmento B, que é o C4B, que é o fragmento maior. E aí, se a gente for imaginar, bom, essa proteína que era C3 ou C4, elas foram fragmentadas, né, em A e B. Por que aconteceu isso? Existe uma diferença no fragmento A e no fragmento B? O que eles fazem coisas diferentes? Não são perguntas interessantes essas? Bom, o fragmento A, como por exemplo aqui, ó, C3A, C4A, estão envolvidos no processo de inflamação, de aumentar a inflamação. E um pouco mais para frente eu vou discorrer um pouco mais como que funciona esses fragmentos A para aumentar a inflamação. E os fragmentos B, eles fazem o processo de opsonização. Então, opsonização, lembra na aula de anticorpo? Quando os anticorpos se ligam à superfície dos micro-organismos, que eu falo que esse micro-organismo está opsonizado? Pois bem, a opsonização ela acontece apenas com essas proteínas que são os anticorpos, as imunoglobulinas? Não. Essas proteínas do sistema complemento, elas também se ligam aos micro-organismos. Então, eu falo que quando essa proteína, por exemplo, essa fragmentada C4b, se ligou à superfície do micro-organismo ou de uma outra célula, a gente fala que ele está fazendo um processo de opsonização. Então, eu falei de opsonização na aula de anticorpo, mas o sistema complemento também faz um processo de opsonização. Legal, entendi. Mas isso funciona para todas as proteínas, né, de serem fragmentadas? Nem todas, gente. Por exemplo, a C1 ela não é fragmentada, ela não vai ser clivada. A C6, C7, C8 e C9 também não serão clivadas. Mas existe uma outra exceção aí a essa regra. Lembra que eu falei sempre que o fragmento A é um fragmento menor que vai gerar inflamação e o fragmento B é o fragmento maior que faz a opsonização, que liga ao micro-organismo? Lembram disso? Pois bem, a exceção à regra é a C2. A C2 ela também vai ser clivada pelas proteases em dois fragmentos, o fragmento A e o fragmento B. Porém, com a C2 é diferente. Para a C2, o fragmento maior, que é esse aqui, ó, fragmento maior, foi nomeado de C2A, porque é o fragmento que é enzimaticamente ativo. E este nome continuou sendo utilizado. Então eles não trocaram, em vez de colocar aqui, por exemplo, C2b, que é o que faz a opsonização no micro-organismo, né? Eles permaneceram com a nomenclatura de C2A. E essa parte aqui, C2b, é a parte fragmentada que acaba não fazendo a ligação ao micro-organismo. Mas com relação à nomenclatura de A e B, o C2 é a única exceção, é a diferente com relação a essa nomenclatura. Bom, dado essa pequena introdução da nomenclatura para vocês entenderem como que apareceram esses nomes, vamos falar então das nossas vias de ativação do sistema complemento. Para ativar o sistema complemento, ativar ele funcionar contra os micro-organismos, para eles trabalharem ali, né? Esse sistema ele pode ser ativado por três vias. Então, eu tenho lá a via clássica, a via alternativa e a via da lectina. Vamos começar falando primeiro, né, da via clássica. Então, via clássica, primeiro ano, bora explicar como é que essa via funciona, como é que ela começa. Outra coisa interessante,
não sei, não me lembro agora se tem um slide mais para frente falando disso. Mas as vias, essas três vias, né, via clássica, alternativa e a via da lectina, elas são diferentes do começo até o meio da ativação. Do meio, da C5 para frente, elas são acionadas de maneira igual nas três vias. Então, o começo das três vias são diferentes, do meio para o final é tudo igual. Beleza, gente? Então, bora começar a via clássica. Então, na via clássica, ela é sempre iniciada por uma proteína que é chamada de C1. Então, essa C1, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar a anticorpos. Lembra dos anticorpos? Vamos lembrar quais são os isótipos de imunoglobulinas que existem, os tipos de anticorpos que existem. Então, eu tenho lá IgM, IgD, IgA, IgG e IgE. Aí, posso fazer a pergunta para vocês. Vocês acham que esses 5 isótipos de imunoglobulinas podem ativar a C1 para começar a via clássica? Sim ou não? A resposta é não. Apenas os anticorpos do tipo IgG ou IgM é que iniciam a via clássica. Os outros anticorpos, não. Vamos ver um pouco mais de detalhe como é que isso funciona? Então aqui, ó, tenho a C1. A C1 é todo esse complexo aqui, ó, que eu estou riscando aqui, ó, e ela é subdividida, certo? Então, se eu olhar aqui dentro da C1, tem um pouco mais de detalhe. Então, essa parte maior da C1, ó, ela é chamada de C1q, que é a parte que vai se ligar ao anticorpo, certo? E aí eu tenho as proteases, eu tenho a C1R, que está aqui, ó, e a C1S. Então, a C1, o total dela é formado por 3 fragmentos. C1q, C1R e C1S. A C1q é a que liga ao anticorpo. Qualquer anticorpo, não. IgM ou IgG. Então, IgM e IgG, então, elas se ligam primeiro ao micro-organismo. E aí, a C1, né, a C1 ela vai e liga em cima desses anticorpos. E a partir daí eu começo a via clássica. Deixa eu só apagar isso aqui que eu escrevi para não ficar tão feio aqui rabiscado. Bom, então a C1 é assim, né? Aí, o que vai acontecer? Presença do micro-organismo. Mas a C1 ela funciona como? Com a presença de anticorpo inicialmente, né? Então eu tenho lá os anticorpos que vão se ligar a este micro-organismo. Na sequência, eu tenho a minha C1 que se liga aos anticorpos IgM ou IgG, lembrem-se disso. E aí, tem uma pergunta que aqui é super válida, né? O que acontece quando a C1q se liga aos anticorpos? Né? O que vai rolar ali, né? Primeira coisa, que quando acontece essa ligação, isso vai levar à ativação de C1R. C1R é a protease, né? Aqui, ó. Leva. Então, a C1q ligou ao anticorpo, vai ativar quem? C1R. Continuando. C1R ativa, então, ou seja, se ela ligou ao anticorpo, ela está ativa. O que ela faz? Ela cliva a C1S, porque a C1R não é uma protease? Então, se ela é uma protease, ela tem uma capacidade de quebrar outras proteínas, ou clivar. Então, o que ela faz primeiro? Ela cliva a C1S, que também é uma protease. E aí vou ativar a C1S como protease. É como se as duas estivessem quietinhas, né? A C1R e a C1S, elas são proteases? Sim, mas elas estão inativas. Como é que eu ativo a C1R? Quando a C1q se liga ao anticorpo. Ligou ao anticorpo, ativa a C1R. C1R ativada, o que ela faz? Cliva C1S. Clivando C1S, a C1S, então, ela passa a ter a sua atividade como protease. Então, ó, C1S ativada, ela faz o que na via clássica? Ela vai clivar as próximas proteínas que vão chegar, que são justamente quais, né? A C4 e a C2. Ufa, beleza, gente, até aqui? Espero que vocês estejam aí entendendo. Vamos continuar. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo, respira um pouco, pensa, areja as ideias, dá uma caminhada e volta aqui para terminar a aula. Mas vamos continuar aqui, ó. Bom, fez a ligação, né? O anticorpo se ligou ao micro-organismo, IgG ou IgM. Por cima desse anticorpo, então, eu tive a ligação da C1, a C1q, mais especificamente, que liga ali ao anticorpo, não é isso? E aí, chegou quem? A C4. Lembra da C4? Então, a C4
vai acontecer alguma coisa com ela. Aqui, ó, a pergunta que eu bolei. Cadê o mouse aqui, ó? O que acontece com a C4 ao interagir com a C1? Uma pergunta boa essa? Resposta. A protease C1s cliva a C4 em dois fragmentos. Que fragmentos será que serão esses, né? Então, eu tenho lá os dois fragmentos. O fragmento A, que é o C4A, que é o fragmento menor, e o fragmento B, que é o fragmento maior. O que esses fragmentos fazem? Vamos relembrar de alguns slides que a gente viu antes. Então, o C4A, que é o fragmento menor, está envolvido no processo de inflamação, e o C4B, que é o fragmento maior, está envolvido no processo de opsonização, que é ligar ao redor do micro-organismo, sobre o micro-organismo. Pois bem, continuando na sequência de ativação aqui da via clássica. Quem chega depois, olha quem chegou aqui, a bonitona, a C2. Aí, pergunta, né? O que acontece com a C2 ao interagir com a C1? A mesma pergunta que eu fiz quando chegou a C4, lembra? O que acontece com a C2 quando ela se ligou ali na C1, não é? Lembra das proteases? Então eu tenho lá a protease C1s, que foi ativada pela C1r, só para a gente não esquecer. Ela cliva C2 em dois fragmentos. Que fragmentos são esses? C2A, que aqui é a nossa exceção, né? Ó, a parte A aqui, no caso do C2, está fazendo o quê? Opsonização, ligando ao micro-organismo. E a parte B, que aí está responsável pela parte de inflamação. Essa é a única aqui que inverte. Bom, vocês estão vendo que eu liguei aqui, ó, o C4B do ladinho do C2B. Será que essa ligação desses dois aqui vão formar alguma coisa? Né? Por exemplo, aqui, ó, a pergunta que eu bolei, ó. A junção de C4B e C2A forma alguma estrutura diferente com alguma atividade importante? Se eu coloquei essa pergunta, provavelmente a resposta é sim, né não, gente? Então, ó, o que acontece? Sim, eu formei o quê, né? Eu formei a C3 convertase da via clássica, que é justamente isso aqui, ó. Se eu tenho uma estrutura na superfície de uma célula, esperamos que seja uma célula bacteriana e não uma célula própria, chamada de C3 convertase, o que é que vocês acham que essa estrutura vai fazer? O que é a C3 convertase? É a junção da C4B com a C2A. Formei quem? C3 convertase. Beleza. Ó a C3 convertase aqui, ó. C3 convertase aqui, o nominho dela. Aí vem a pergunta, né? O que a C3 convertase faz? A convertase lembra o quê? Converter alguma coisa, né? Não é isso que lembra para vocês? A minha lembra isso. Então ela converte, né, ó, ou cliva a C3 em fragmentos. Quais fragmentos? C3A e C3B. E o que é que vocês acham que a parte A e a parte B farão? O C3A e o C3B. Então eu tenho lá, chegando, né, a C3. Essa C3, então, ao se ligar à C3 convertase, a C3 convertase da via clássica converte ou cliva a C3 em dois fragmentos. No fragmento A, que vai fazer o que mesmo? Inflamação. E o fragmento B, fazendo então a opsonização. Então eu tenho vários aqui fragmentos, ó. Eu tenho uma sequência de amplificação, porque uma das proteínas que eu tenho em maior quantidade é a C3. Então várias C3 chegam e vão se ligando ao redor do micro-organismo, fazendo o processo de opsonização. E eu também tenho algumas C3B que se ligaram ao ladinho aqui, ó, da C2A. Lembra que C4B, C2A é a C3 convertase? Lembram, né? Quando liga a C3B aqui do ladinho da C2A, isso vai formar alguma outra coisa? Né? Aqui é a pergunta, ó. A junção de C4B, C2A, C3B forma alguma estrutura diferente com alguma atividade importante?
É uma pergunta boa essa? E se eu fiz essa pergunta, muito provavelmente a resposta é sim, né, meu povo? Então é sim. Então ela forma a C5 convertase. Bom, se a gente já viu o que a C3 convertase faz, a C5 convertase agora tá melzinho na chupeta para vocês saberem o que que é, né? Não preciso nem falar. Mas vamos lá falar. Então o que é que eu tenho aqui, ó? A C5 convertase da via clássica, que é justamente C4B, C2A. Ih, aqui tá errado, aqui é A. C4A, C3B, formou a minha C5 convertase. O que, que vai acontecer, gente? Né? O que, que a C5 convertase faz? Faz sim essa resposta. O que, que ela faz? Ela cliva ou converte C5 em dois fragmentos. Fragmento A e fragmento B, C5A e C5B. E inicia a partir daí as últimas etapas, então, de ativação do sistema complemento. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Vamos lá. Chega a C5. Deixa eu só apagar isso aqui antes, para não ficar tão feio aqui. Ó. Ó, vou até voltar. Chega a C5 vai ser o quê? Clivado em quantos pedaços? Dois fragmentos. Fragmento A, o que, que vocês acham que faz o fragmento A? Inflamação. Fragmento B, opsonização. Se liga à superfície do micro-organismo. Certo, gente? Então, esse processo é um processo que fica mais fácil da gente entender quando a gente sempre tiver em mente que quando essas proteínas do sistema complemento sofrem a ação das proteases, vão se fragmentar sempre em dois fragmentos, fragmento A e fragmento B. O fragmento A faz a inflamação, ou propicia que aumente a inflamação, e o fragmento B faz então a ligação dele, né, à superfície do micro-organismo, fazendo então a opsonização. A única exceção a isso é a C2, que a C2 é ao contrário, é o fragmento B que promove a inflamação e o fragmento A se liga na superfície do micro-organismo. Beleza? Tá aqui, ó, as diferenças entre as três vias de ativação do sistema complemento ocorrem até a formação da C5 convertase. Eu já falei isso lá no começo da aula e aqui tem um slide, eu estava na dúvida se tinha ou não o slide, é o slide aqui, ó, falando que é justamente isso. As três vias, a via clássica, a via alternativa e a via da lectina, elas começam de maneira diferentes, né, as três vias, e quando chegam na C5 convertase, daí para frente, elas acabam sendo do mesmo jeito. Bom, mas antes de falar das próximas, né? Poderia fazer uma pergunta também interessante aí, né? Existe, gente, alguma maneira de iniciar a ativação da via clássica? A gente sabe que a via clássica ela é uma via mediada por anticorpo, né? Então, né, tem que ter primeiro o anticorpo IgM ou IgG. Então, mas olha a pergunta: existe alguma maneira de iniciar a ativação da via clássica na ausência de IgM e IgG? Por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, meu povo, se a gente for pensar na resposta imunológica, os anticorpos, eles são formados logo de cara quando a gente entra em contato com o micro-organismo? Não, né? Por isso que a gente tem lá a resposta imune inata atuando, que é aquela resposta que é muito mais rápida, até eu ter a resposta imune adaptativa, humoral, funcionando, que ela vai fazer o quê? Anticorpo. E isso demora 7, 10, 15 dias, dependendo do tipo de micro-organismo. Então, essas imunoglobulinas, esses anticorpos, IgM, IgG ou os outros, eles são formados depois de um certo tempo. No mínimo uma semana para a gente ter esses anticorpos. Né? Então, aí a pergunta é, então eu não vou ter ativação do sistema complemento? Né? Pela via clássica, tem que esperar fazer anticorpo? Então, inicialmente se descobriu com os anticorpos. Depois se descobriram que existem outras estruturas, que são as pentraxinas, e essas pentraxinas, elas meio que, entre aspas, substituem a IgM e a IgG, justamente para que a C1 se ligue ali e comece a via clássica. Então eu tenho lá as pentraxinas, dentre as pentraxinas eu tenho as pentraxinas curtas e as pentraxinas longas. Então eu tenho a proteína C reativa, a amiloide sérica P, que é uma outra pentraxina, e a pentraxina 3, que é a PTX3. E elas se ligam a regiões de micro-organismos. Por exemplo, a proteína C reativa se liga à fosforilcolina. E por aí vai. E quando elas se ligam na superfície de micro-organismos ou até mesmo de célula apoptótica, olha aqui, ó, apoptótica,
eu posso começar a via clássica do sistema complemento. Como é que é isso, professor? Olha aqui, gente, ó. Fosforilcolina presente na superfície do micro-organismo. O que pode acontecer? Olha quem está chegando. Uma pentraxina, por exemplo, a proteína C reativa. E se liga a fosforilcolina, que é onde ela tem essa atividade. Não é isso? Pois bem, se ligou ali, que outra coisa vai acontecer? Chega então a C1 e na sequência vem a C4 e a C2. E aí começa o quê? A via clássica, que foi a via que a gente acabou de ver. Então a via clássica, ela também pode ser ativada pelas pentraxinas, além da IgM e da IgG. Ficou claro, meu povo? Espero que sim, hein? Bora começar uma próxima via? Vamos falar então agora da via alternativa. Então a via alternativa recebeu esse nome, que é justamente uma via alternativa para começar o sistema complemento, onde ainda não se tem anticorpo. E como é que isso funciona? Tudo começa pela clivagem espontânea do C3. Então, C3, lembra lá atrás que eu falei que a C3 era uma das principais proteínas do sistema complemento, onde tinha em maior quantidade? Então, agora, nesse momento, vocês que estão aqui assistindo essa aula, estamos fazendo o quê? Clivagem espontânea de C3. Ela é clivada espontaneamente, mas um monte de C3 está sendo clivado dentro de mim agora, dentro de você? Não, um nível muito baixo, um nível basal que a gente chama. Um nível fisiológico normal. E aí, o que vai acontecer? Né? Então, eu tenho aqui ó, a C3 e ela sofre uma clivagem espontânea. Né? Nesse nível que eu falei que é um nível fisiológico baixo. Então, ela vai sofrer uma clivagem em C3A e C3B. Só que aí, como a gente não está doente, pelo menos eu não estou doente hoje, agora. O que vai acontecer com essa C3B, né? Para ela não se ligar na superfície de uma célula minha. Então, na ausência do micro-organismo, essa C3B ela entra na fase fluida, se liga a uma molécula de água e, a partir daí, o C3B é inativado. Só que acontece o que na via alternativa, né, gente? Não tem essa clivagem espontânea? Por que acontece essa clivagem espontânea? Vai que tem uma bactéria ali. Né? Aí já que fez uma clivagem espontânea, este micro-organismo então vai ser opsonizado por essa C3B. Só que isso é muito pouco, né? Se eu for deixar a clivagem espontânea em nível baixo acontecendo para poder fazer a opsonização desse micro-organismo e acabar com ele, né? Se for ficar esperando só isso, então ia demorar muito. O que acontece então na sequência? Então vamos lá, né? Clivagem espontânea do C3, da via alternativa. Esse C3, então, ele é clivado em dois fragmentos, fragmento A e fragmento B. E na presença, então, do micro-organismo, né, o C3B, ele se liga na superfície desse micro-organismo. E depois, o que vai acontecer? Ligando ali ao sistema, ao C3B que se ligou, né, já que tem micro-organismo, veio uma outra proteína do sistema complemento, chamada de fator B, e ela se liga do ladinho da C3B. Só que ela não vai ficar inteirinha do jeito que ela tá aqui não, bonitinha, né? Olha quem vai chegar na sequência. Chegou uma outra proteína do sistema complemento que é chamado de fator D. Professor, o que é que esse fator D está fazendo aí? Ora, gente, o fator D é uma protease. Ele sendo uma protease, o que vocês imaginam que esse fator D vai fazer? Ele vai clivar o fator B de bola. Então, o D de dado, que chegou depois, cliva o B de bola. E cliva o B de bola, como assim? Em vários fragmentos? Não, cliva em dois fragmentos, aqueles que a gente já conhece, que é o fragmento A, aí eu tenho o BA, que está envolvido no processo de inflamação, e o fragmento BB, que está envolvido na opsonização, que é justamente ligar aqui na superfície do micro-organismo. Certo, gente? Vocês estão vendo que quando a gente entende a via clássica, que parecia que era difícil ali, né? E a gente vê que a via alternativa continua essas clivagens e também sempre fragmentos A e B, não fica tão um bicho de sete cabeças assim para entender a ativação do sistema complemento, não é verdade? Então vamos lá. Ó. Então,
A junção, então, já que eu clivei o fator B em dois fragmentos, né? O fator D fez isso. Então, uma pergunta legal aqui também, ó. A junção de C3b e o BB forma alguma estrutura diferente com alguma atividade importante? Então, né, gente, se eu tô fazendo essa pergunta para vocês, é que provavelmente a resposta é sim. Porque eu não ia colocar e falar assim, não tem não, só coloquei aí de alegre. Não, então é sim, né? Então, sim, eu tenho lá a C3, vai ser formada então a C3 convertase da via alternativa. Ah, então a C3 convertase pode ser diferente? Porque a gente viu que a C3 convertase da via clássica era diferente dessa. Sim, elas podem ser diferentes. Então, da via alternativa, a C3 convertase, que vai converter C3 em C3A e C3B, mas justamente para amplificar essa resposta, lembra que eu falei que se a gente fosse ficar dependendo da clivagem espontânea nos níveis basais, isso não ia dar muito certo, não ia demorar muito. Então eu tenho que amplificar essa resposta. Então o BB chegando ali e sendo clivado pelo fator D, formou então quem? A C3 convertase da via alternativa. Aí, para estabilizar essa C3 convertase, eu tenho uma outra proteína que é a properdina. O que essa properdina faz? Ela então estabiliza esse complexo, né? Que é a C3 convertase da via alternativa, que é justamente C3b, BB. Então, essa properdina ela faz isso, ela faz a estabilização desse complexo todo. Continuando, lembra que eu falei que a via alternativa, então, ela não fica só na clivagem espontânea? Então, ela vai fazer agora o quê? Uma clivagem sequencial de C3, justamente para amplificar todo esse sinal, né? Amplificar essa resposta. Então, eu tenho aqui essa sequência de amplificação, várias C3 chegam e várias serão clivadas, né, em C3A e C3B, e aí eu vou ter todo um processo de opsonização desses fragmentos B sobre o microorganismo e um monte de fragmento A, justamente auxiliando no processo de inflamação, para aumentar a inflamação. Olha o que está aparecendo aqui, ó. Eu cliquei, vocês viram que apareceu isso aqui, ó, do ladinho? Ó, então eu tenho aqui C3b ligado ao BB, aí a properdina aqui, ó, embaixo, fazendo toda a estabilização. E aí eu não estou clivando um monte de C3, gente, justamente para fazer essa amplificação da resposta. Alguns desses C3 que foram clivados em A e B, a parte B ligou aqui, ó, do ladinho do BB. Estão vendo, ó? Da roxinha? Se ele ligou aqui do ladinho do BB, será que isso tem alguma atividade importante, né? Então eu faço a seguinte pergunta, né? Então, lembrem, né? Se eu estou fazendo a pergunta é porque algo importante vai acontecer, ó. A junção de C3b, BB e mais outro C3b do outro lado forma alguma estrutura diferente com alguma atividade que seja importante? Que é que vocês acham, meu povo? A resposta é sim, então eu formo a C5 convertase da via alternativa, que é diferente da C5 convertase da via clássica. Mas ela faz a mesma coisa, ela cliva a C5 em dois fragmentos. Que fragmentos são esses, professor? Olha lá a C5 chegando. Chegou a C5, vai ser clivado em dois fragmentos. Fragmento A envolvido com o quê? Com o quê, gente? Inflamação, muito bem. Gostei de ouvir. Inflamação. E fragmento B faz o processo de ligação ao microorganismo ou simplesmente opsonização. E daqui para frente, né, até o meio, né, a C6, C7, C8, C9, aí ela é igual à via clássica, que vai ser igual à via da lectina. Então a gente está explicando aqui separadamente, né, primeiro a via clássica, agora a via alternativa, para vocês verem que o começo é diferente para as três vias. E que da C5 para frente, aí é tudo igual. Certo, gente? Bom, mudando a via, vamos falar agora da via da lectina. A via da lectina é algo que é muito interessante também, assim como as outras duas, mas ela é muito parecida com a via clássica, né? Tanto é que a proteína, né, que liga, se a gente olhar aqui a figura, ó, quem que vocês estão lembrando, olhando essa figura aqui? Elas parecem com quem? Com a figura que a gente já viu hoje aqui na nossa aula. Ela parece com a C1, né?
Essa proteína, o nome dela, a sigla dela, ó, MBL, que significa o quê? Lectina ligadora de manose. Povo, raciocina. Se eu tenho uma proteína do complemento, que o nome dela é lectina ligadora de manose, onde vocês acham que essa lectina vai se ligar? Pensaram? Não é tão difícil a resposta, né, gente? Ela vai ligar onde? Em manose. Então, micro-organismos que possuem manose vão atrair justamente a MBL, que é a lectina ligadora de manose, e liga ali. Então, o começo da via da lectina começa com essa lectina ligadora de manose, ligando a micro-organismos que possuem manose. E assim como a C1, né, ela tem aquelas proteases sem um R e sem um S, aqui na via da lectina eu também tenho outras proteínas, ó, que é a MASP1 e a MASP2, que também têm atividade de proteases. Já já a gente vai ver como é que elas funcionam. Certo, gente? Então vamos ver aqui como é que funciona esse slide aqui com a bactéria maior, ó. Essa aqui é a manose, certo? Então, como eu estava falando antes, as lectinas são complexadas com as proteases MASP1 e MASP2. A MASP1, ela vai ser ativada automaticamente após a ligação da MBL, que é a lectina ligadora de manose, no micro-organismo. Ligou ali e ativou a MASP1. E MASP1 ativada, o que é que ela faz? Ela ativa a MASP2. MASP2, quando está ativada, então aí ela cliva as próximas proteínas, que é a C4 e a C2. Então, ó, gente, ó, não vamos perder. Ó. MASP1. Como é que ativa a MASP1? Pelo fato da lectina ligadora de manose ligar ao micro-organismo na manose, então ativa a MASP1. MASP1 ativa, ela ativa quem? A MASP2. MASP2 ativada, então ela vai clivar quem? C4 e C2. Aí, a MASP1 ela só faz isso, ela só ativa a MASP2, principalmente ativa a MASP2, mas ela também é capaz de clivar a C2. A C4 não, mas a C2 sim. Beleza, gente? Vamos continuar aqui então. Então, ó, chegou lá a lectina ligadora de manose, ligou onde? Na manose. Na sequência, chega a C4. Quem vai clivar a C4? MASP2. Então, é clivada em C4A e C4B. Chegou quem? A C2, que vai ser clivada em quê? C2A e C2B. Quem vai fazer isso? A MASP1 e a MASP2, que clivam a C2. Certo? Certo. Aí eu tenho aqui ó, os fragmentos menores, que vão fazer o processo de inflamação, e os fragmentos maiores, que vão fazer a opsonização. Então, eu tenho aqui o C4B, C2A, lembra que o C2A é a exceção? A parte B do C2 acaba não se ligando, o que se liga é a parte A. Por um simples norma de nomenclatura, tá? O que vai acontecer, gente? C4B, C2A formou então a minha C3 convertase da via da lectina. Mas, professor do céu, é igual da via clássica? Sim, é igual da via clássica. Então, a C3 convertase da via da lectina é a mesma da via clássica. A diferença é que a gente está começando essa via pela lectina ligadora de manose e não pela C1. Certo? Bom, então se a C3 está aí, né? A C3 convertase, chegando a C3, essa C3 então ela vai ser convertida, vai ser clivada em dois fragmentos. Fragmento A e fragmento B. Fragmento A, inflamação. Fragmento B, se liga várias aqui ao redor do micro-organismo. Lembra que C3 tem mais? E quando o C3B se liga do ladinho da C2A, eu formo a minha C5 convertase da via da lectina, que é a mesma, inclusive, da via clássica. É isso, gente? Aí, eu tenho aqui, ó, clicou depois aqui, ó, vários C3B fazendo o processo de opsonização. Deixa eu só apagar para ficar limpinho, que vai chegar a C5, né? Pronto. Aí, ó, chega quem? A C5. Aí a C5 vai sofrer ação de quem? Da C5 convertase, que é justamente essa aqui. C4B, C2A, C3B. É a C5 convertase da via da lectina, que é a via que a gente está vendo agora. Aí cliva isso em dois fragmentos, fragmento A e fragmento B. O que fragmento A vai fazer? Propiciar o processo de inflamação. E o fragmento B, opsonização.
liga no micro-organismo. Tá vendo como foi bem mais fácil de entender a via da lectina quando a gente já entendeu a via clássica e a via alternativa? E aí, da C5 para frente, as vias elas correm iguais, as três vias para ligar a C6, C7, C8 e C9. Tudo bem, gente? Bom, o que vocês acham? Que existe alguma maneira diferente de iniciar a ativação da via da lectina sem a presença da lectina ligadura de manose, sem a presença da MBL? Se eu coloquei essa pergunta é que provavelmente sim, né, gente? Olha lá, sim, pela ficolina. A ficolina, então, ela ativa o sistema complemento de maneira muito parecida com a lectina ligadura de manose, com a MBL. Então, eu tenho aqui, ó, a MBL, que é a lectina ligadura de manose, ela é uma colectina. E aqui do lado tem uma ficolina. Estruturalmente, elas são muito parecidas, a MBL e a ficolina. Inclusive as MASPs, né? Então aqui, ó, MASP1 e MASP2 na MBL e MASP1 e MASP2 que funcionam do mesmo jeito, inclusive, que na MBL. Então, qual que é a diferença, então? A colectina, que é a lectina ligadura de manose, liga a manose e a ficolina liga em outro lugar. Ela liga em parede de gram positiva. Aonde, pro? Na parede de gram ela liga? Em N-acetilglicosamina e em ácido lipotecóico. E aí, ligando lá, o que vai acontecer? Essa ficolina recruta C4, C2 e vai clivando em C4A, C4B, C2A, C2B, faz C3 convertase, ou seja, a diferença é só o nome aqui da proteína, e ela é diferente, né? Então aqui eu tenho a proteína ligadora de manose, ativando a via da lectina, e aqui eu tenho a ficolina, que é uma proteína que é muito similar à MBL, também iniciando a via da lectina. Então é só mais um exemplo para vocês saberem que não só a lectina ligadura de manose que inicia a via da lectina, a ficolina também. Beleza? Aí, chega, vamos fazer intervalo? Então dá um pause aí no vídeo e vocês vão tomar uma água, esticar um pouco, porque agora a gente vai para onde, meu povo? A gente vai para as etapas tardias da ativação do sistema complemento. Então, bora ver o que acontece então depois que a C5 ligou e foi clivada em C5A e C5B. Quais são essas etapas tardias, né? Então, bora lá. As etapas tardias, tudo acontece para a formação do MAC. Lá vem você com essas suas siglas, né, pro? Então, o que significa MAC? MAC, complexo de ataque à membrana. Então, é alguma coisa que vai se complexar na membrana plasmática do micro-organismo e atacar esse micro-organismo de alguma maneira. Como é que isso acontece? Então, eu tenho lá, né, na sequência, a C6 chegando, aí chega a C7, e elas não são clivadas. As clivagens acontecem só até a C5. Vem a C8, e por último vem a bonitona poderosa, que é a C9. E a C9 são várias idênticas. E a C9 ela vai polimerizar na superfície do micro-organismo, formando uma outra estrutura, uma estrutura que é chamada de MAC. Então, assim, a gente tem lá todas as proteínas sendo ligadas desde a C1 até chegar na C9, cujo intuito final é fazer um aparato de sustentação justamente para a C9, para que a C9 então polimerize na superfície do micro-organismo e forme então esse MAC, que é o complexo de ataque à membrana. E esse MAC é um poro, é um buraco. Então imagina uma bactéria cheia de MAC ao redor dela, porque a gente está vendo aqui acontecendo apenas uma reaçãozinha, né? Mas nunca é só uma reação, tá, gente? Então, em uma bactéria, eu posso ter várias reações do sistema complemento acontecendo em vários pontos diferentes na membrana do micro-organismo. Então, não é um buraquinho. Então, são vários poros, vários MACs, né? Ali. E, então, o que acontece? Essa bactéria, por exemplo, que está formando esse MAC, ela pode, então, perder conteúdo citoplasmático, entra água nela, essa bactéria, então, não fica mais estável, então ela acaba morrendo. Se a gente quiser ver uma figura real disso, tem aqui no próximo slide para vocês, ó, que é a formação do MAC. Aqui, então, ó, se a gente olhar cada estrutura dessa que eu estou circulando, ó, é uma C9, que foi polimerizando ao redor da onde?
da membrana do micro-organismo, ó, formando esses poros aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, tudo isso é chamado de MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Aí vocês perguntam, mas então precisava de tudo aquilo só para C9 fazer o buraquinho? Precisava. Todas as outras formam um aparato de sustentação para que a C9 consiga polimerizar e fazer esses buracos. A C9 sozinha não teria esse potencial de fazer esses poros. Beleza, gente? Fazendo esses poros, então aí você tem o quê? A desestabilização desse micro-organismo, entra água nele, sai conteúdo citoplasmático e ele acaba morrendo. Mas já já a gente vai falar um pouco mais das ações do sistema complemento, das funções, porque a gente está vendo aqui a função clássica, né, que é aquele começo até o final, abrir o poro no final. Mas o sistema complemento pode ter mais ações, já já a gente fala sobre isso, porque antes vamos discutir um pouco sobre justamente a regulação, né, da ativação do sistema complemento. Já que é um sistema que tem tantas clivagens, né, formação de fragmentos e com atividade de inflamação ou de opsonização, eu tenho que ter um sistema que seja altamente regulado. Concordam? Então aqui, gente, fazendo a pergunta, né, qual então a importância em regular a ativação do sistema complemento? Então, basicamente, são dois motivos. O primeiro, a ativação do complemento ocorre de maneira contínua e espontânea em um nível baixo, como, por exemplo, a gente viu na via alternativa. A via alternativa. Se for permitido que tal ativação simplesmente prossiga, o resultado pode ser danoso para as células do hospedeiro, dos tecidos normais do indivíduo que tem sistema complemento. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que mesmo tendo micro-organismo, mesmo quando o complemento é ativado onde é realmente necessário, como por exemplo na superfície de micro-organismo, ele precisa ser controlado porque os produtos da degradação das proteínas do complemento podem se difundir para as células adjacentes, são as células do lado ali, e produzir lesão. E tudo que a gente não quer é produzir lesão nas nossas próprias células, nos nossos próprios tecidos, não é isso? Então, para responder essa pergunta, já respondi na verdade, mas vamos animar aqui o slide. Ó. Então, qual a importância em regular a ativação do complemento? Evitar a ativação do complemento em células normais do hospedeiro e limitar a duração da ativação do complemento. Ou seja, mesmo tendo micro-organismo, a gente tem que limitar ali, não vai durar para o resto da vida, que pode atingir as minhas células também. Certo? Bom, e quem que regula isso? Né? O que regula a ativação do sistema complemento? Então, se o sistema complemento é um grupo de proteínas, então é bem provável que outras proteínas façam isso, né? Façam esse processo de regulação. Então, eu tenho proteínas tanto circulantes, que estão lá no plasma, junto com essas proteínas do complemento todas que a gente acabou de falar, e tenho também essas proteínas de membrana celular, que são proteínas que não estão nos micro-organismos, mas estão nas nossas células. Então, essas proteínas, elas podem ser de dois tipos, membranas que estão no plasma, que estão circulando, ou proteínas que são proteínas de membrana celular. Essas proteínas, então, elas pertencem a uma família que é denominada, então, de reguladores da ativação do complemento, e a sigla é RCA. Ai, essa sigla não está de acordo ali com o que você escreveu. Por quê, meu povo? Ó, vem tudo do inglês, ó, tá vendo? RCA, Regulators of Complement Activity, certo? Bom, mas bora para a primeira, né, para a gente entender um pouco melhor, ver como funciona essa regulação do sistema complemento. A primeira proteína que eu queria mostrar para vocês, que é uma proteína reguladora, é essa aqui, a C1-INH. Ela é um inibidor de C1, né? O nome dela fala o que ela faz, ó. Então, a C1-INH é um inibidor de C1, mais especificamente a C1R e C1S. Como é que ela faz isso? A C1-INH, ela mimetiza os substratos normais de C1R e C1S. Meu Deus do céu, como assim? Relembra a gente como funciona isso? Relembra aqui, ó. Quando a C1q se liga ao anticorpo, lembra? Ou uma pentraxina, que agora vocês sabem que pode começar a via clássica pela pentraxina também. Mas vamos deixar aqui o anticorpo. Quando se liga ao anticorpo, olha o anticorpo aqui, ó, IgM ou IgG. O que vai acontecer? Eu tenho, né,
Isso vai levar, ó, o que acontece quando a C1Q se liga aos anticorpos? A gente viu isso em slide anterior. Leva à ativação de C1R. C1R, então, ativa, ela cliva a C1S, ativando o C1S como protease. Então, a C1S ela passa a ser protease depois que a C1R ativa ela. Aí, quem ativa a C1R? A própria ligação da C1 ao anticorpo. E a C1S ativada, então, vai clivar o quê? C4 e C2. Lembraram, gente? Lembramos, pro? Vamos lá, então, continuando. Então, na presença do regulador, né, que é o C1-INH, ele torna-se um alvo da atividade da atividade enzimática de C1R e C1S. Então, ó, como resultado, o que acontece? C1R e C1S se dissociam de C1Q. Tá vendo que não está mais aqui? E se ela dissocia de C1Q, elas continuam tendo atividade? Não, porque esse regulador, o C1-INH, ele arrancou fora a C1R e C1S. Então, como consequência, o que a gente tem? Eu tenho um impedimento da ativação da via clássica, porque eu tive que essa regulação, esse regulador, que é essa proteína plasmática, essa não é uma proteína de membrana, é uma proteína plasmática, fez esse processo todo aí. Beleza, gente? Justamente para regular quando os processos imunológicos já estão resolvendo o processo infeccioso, o sistema complementar ele tem que parar de funcionar também, né? Então, por isso que eu estou falando desses reguladores da ativação do complemento. Bom, bora falar de mais outros, né? Aqui eu tenho um conjunto de reguladores que eu reuni todos aqui, que eles são chamados de inibidores de C3b e de C4b, certo? Quais são eles? Então eu tenho proteína cofator de membrana, que eu posso usar só a sigla, que é MCP, e também ele recebeu um outro nome, que é o CD46, então eu posso chamar de MCP ou CD46. Eu também tenho outro inibidor, que é o CR1, que é receptor do complemento do tipo 1. Eu tenho ainda o fator de aceleração do decaimento, ou simplesmente a sigla, que é DAF. Esses três, então, aqui, ó, eles são de membrana. Tá vendo que o desenho aqui, ó? MCP, DAF e CR1, eles são de membrana. Membrana de quem? Célula do hospedeiro, ó. Célula do mamífero. Certo? Não estão no micro-organismo isso aí. Estão nas nossas células. Aí os fatores solúveis, né, esses inibidores solúveis. Então eu tenho o fator H, ó, proteína plasmática, eu coloquei aqui também a proteína plasmática, inibe somente o C3b. Então o fator H inibe quem? O C3b. E a proteína ligadora de C4, que aí a sigla é C4BP, e ela inibe somente quem? A atividade de C4b. Certo, gente? Vamos ver como é que isso funciona, mas antes vamos molhar o bico aqui que minha boca vai secando, né? Tô falando aqui um monte, preciso ir bebendo água, senão a minha voz vai embora. Espera só um pouquinho. Bom, então se eu tenho aqui normalmente, né? C3b ligado na superfície de uma célula, digamos que é uma célula nossa, uma célula do hospedeiro, e C4b, o que vai acontecer, ó? Vamos ler junto aqui, ó. Se C3b ou C4b forem depositados sobre as células, a superfície celular das células normais do hospedeiro, o que poderia acontecer? Pergunta interessante essa. Eu vou ter a formação de quê? Da C3 convertase. Então aqui, ó, vai ligar o BB e vai ligar aqui o C2A, lembram? Aqui, ligando o BB, eu ativo a via clássica, e ligando aqui o C2A, eu ativo a via clássica. Mas eu não quero que isso aconteça, porque se isso acontecer, é sobre uma célula minha, uma célula normal. Vai detonar minha célula isso aí. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, ó, ativação do sistema complemento e lise daquela célula. Há uma outra possibilidade, pelo amor de Deus, né, para que isso não aconteça? Pois bem, aí é onde entram os reguladores. Então eu tenho lá proteínas de membrana ou do plasma podem se ligar ao C3b e ao C4b, fazendo justamente a inibição deles para que tanto o fator B
nem o C3A se liguem ao lado das suas respectivas proteínas fazendo as convertases. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? O DAF, por exemplo, que é de membrana, ele ligou do lado do C3b e do lado do C4b, fazendo o quê? Inibição da ativação do sistema complemento. Porque se ele ligou aqui, ó, o DAF não ligou aqui, então ele impede que o fator B ligue e posteriormente ele vai ser clivado pelo fator D, né, em BB. Então eu tenho uma parada da continuidade da via alternativa. A mesma coisa aqui, ó. O DAF ligou do lado do C4B, então eu tenho uma parada da via clássica, da via da lectina, porque o DAF ligou ali, ele está regulando. E por que isso acontece? Porque a resposta imune está acabando. Então eu tenho que parar o sistema complemento também de trabalhar. Beleza, gente? Falando então de outro regulador, que é o fator I. Né? O fator I, então, ele degrada, né? Lá, diferente do outro que ele liga do ladinho aqui, né? Ligou do ladinho ali o DAF, por exemplo. Aqui o fator I ele faz outra coisa. Ele degrada, né? Dá uma quebradinha ali no C3b e no 4b. Só que para ele fazer isso, ele depende de outras proteínas reguladoras. Então essas proteínas aqui, ó, o MCP, CR1, fator H, C4BP, que são as que a gente viu lá no slide anterior, elas são proteínas reguladoras. Mas para o fator I, que também é reguladora, funcionar, ela depende dessas outras. Então ela serve como um cofator para o fator I fazer a degradação, fazer a clivagem. O que é cofator? Eu não lembro. Lembra lá de bioquímica? Cofator é qualquer composto essencial para a atividade de uma enzima e que não faz parte do peptídeo cataliticamente ativo. Certo? Lembraram do que era cofator? Vamos ver aqui então a figura. Então o que é que eu tenho aqui? Uma C3b ligada. Aí eu tenho o cofator, né? O MCP ou o CR1 ligado ali do lado do C3b. Ó quem chega aqui, ó. O fator I. E o que é que o fator I vai fazer? O que é que o fator I faz? Vai, ó, degrada. Então o fator I, ó, ele degrada, ele cliva em dois fragmentos. O fragmento que ficou aderido aqui na superfície é chamado de IC3b. Esse I do que é, ó? Inativa. É a forma inativa do C3b. Lembra que era C3b que estava ali grudadinho? Então, quando o fator I chega, ele faz então o IC3b. E esse I é de forma inativa. Certo? Aí eu também tenho o fragmento C3f, que foi justamente, é o nome do fragmento que foi, o pedacinho que foi arrancado, ó, que foi removido do C3b. Então ele foi chamado de C3f. O fator I pode fragmentar ainda mais o I, que é a parte que ficou ali, né? A parte inativa, que é o IC3B em C3C, que vai ser liberado, assim como o fator F aqui, que foi o C3F foi liberado, eu tenho uma outra formação aqui, que é o C3C, que ele é liberado, e o C3DG, que fica ligado à superfície da célula. E aí, para vocês verem como tudo isso é muito ligado e interessante, os fagócitos, que são os macrófagos e os neutrófilos, e as células B, eles vão possuir, então, receptores, justamente para captar isso para dentro delas, nessas células, eles vão ter receptores para o C3DG. Então, fagócitos e células B possuem receptores do C3DG, justamente para que eu tenha uma captação desse micro-organismo que está sofrendo isso aí. Certo, gente? Eu sei que está ficando cada vez mais complicado, mas aguentem um pouco que já já a gente acaba essa aula. Está perto do fim já. Então, ó, falando ainda dos reguladores, vamos falar de um outro agora. Falar agora dos reguladores, né, que inibem a formação do complexo de ataque à membrana, que é justamente o MAC. Então, eu tenho aqui um regulador, que é um inibidor, né, que é o CD59. Ele está presente nas células normais do hospedeiro, né, nos mamíferos, que somos nós, e limita justamente a formação do MAC, né? Para não ter formação do MAC numa célula normal minha, para fazer um buraco na minha célula, fazer um poro. Isso não é legal.
ainda mais na ausência de micro-organismo. Então, como é que isso funciona? Olha essa figura aqui, ó. Então, se eu tiver lá, mesmo que tenha ligado algumas proteínas do sistema complemento nas minhas células, então eu tenho aqui o CD59, estão vendo, ó? Ó, CD59. Então, a incorporação do CD59 ao MAC, né, que está sendo montado, ele inibe a adição de quem? Da C9, dessa última proteína. Aí não tem a polimerização da C9, então eu tenho a inibição do MAC. Então, o CD59 ele entra ali no meio para atrapalhar o rolê ali do sistema complemento, né? Para não deixar justamente formar o quê? O MAC. Então, o CD59 é um regulador de membrana plasmática que está presente nas nossas células, que caso eu tenha a formação do sistema complemento, a ativação dele sobre a célula do hospedeiro, as nossas células, eu tenho essa CD59 que vai se ligar, ele vai atrapalhar ali, né? Se incorpora a formação do MAC, justamente para não deixar a C9 se ligar. A C9 não se ligando, eu não formo, então, o poro ou o MAC na superfície da nossa célula. E aí a minha célula fica viva. Bom, mais uma água. Continuando. Tem alguma outra proteína que faz isso? Que inibe a formação do MAP? Tem uma outra proteína que, inclusive, a gente vai falar dela e encerramos falar dos reguladores, tá bom? Então precisa ficar, meu Deus, não acaba nunca. Vamos lá. Ó. Proteína S, ela também inibe a formação do MAC. Só que aqui a proteína S é uma proteína que é diferente da anterior, né, daqui de membrana, que é a CD59, essa aqui é uma proteína plasmática. E ela liga aos complexos C5b, C6, C7, que estão solúveis. Bora ver uma figura, fica mais fácil de entender isso? Então tem aqui ó, a proteína S, a sua inserção em membranas celulares próximas ao local onde a cascata do complemento foi iniciada. Então ela ligou aqui, ó, e vai fazer o quê? Inibe a formação do MAC. Ela tem o mesmo papel de inibir a formação do MAC, como a CD59 que a gente viu anteriormente, só que a diferença aqui é que ela está se ligando nesse complexo, pode se ligar. Aqui está mostrando ela ligar na C7, mas ela pode se ligar um pouquinho ali na C5b, um pouquinho na C6, ou seja, nesse complexo aqui, né? Para justamente impedir a formação do complexo de ataque à membrana, que é o MAC. Então, para a gente finalizar essa parte de regulação, gente, vamos fazer só um resuminho aqui, ó, nesse último slide. Não é o último slide da aula, tá? O último slide dos reguladores da ativação do complemento. Então, para a gente relembrar e finalizar eles. Então, eu tenho a C1-INH, que é um inibidor de C1, mais especificamente, né, a C1R e a C1S, que são as proteases. Tem os inibidores de C3b e C4b, tem os de membrana, que são o MCP, CR1 e o DAF, e os do plasma, que são o fator H e o C4BP. Tenho ainda o fator I, que ele degrada C3b e C4b. Tenho o CD59, que a gente acabou de ver, ele inibe a formação do MAC, assim como a proteína S, que também inibe a formação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Bom, visto isso, a gente fica pensando assim, então a função do sistema complemento é fazer justamente esse buraco no micro-organismo. A função primordial é essa. Mas eu posso ter outras funções que não seja só fazer o MAC? Sim, então bora ver quais são? Quais são essas funções? Então, o sistema complemento, ele pode fazer o processo, como a gente viu durante a aula toda, de opsonização, e essa opsonização ela dá uma facilitada na fagocitose, porque os fagócitos possuem receptores para essas opsoninas, né, para essas, principalmente para o C3b, que tem maior quantidade, né, no nosso corpo. Então, você tem nos fagócitos receptores para esses fragmentos do complemento. Eu ainda tenho estimulação das respostas inflamatórias. Lembra dos fragmentos menores, que são os fragmentos A? Pois é, a gente vai entender um pouco melhor como isso funciona. E além disso, é aquele último, né, que é a citólise mediada pelo complemento, que é justamente a formação do MAC. Bom, então vamos ver o primeiro aqui, que é a opsonização e fagocitose. Então digamos que já tem aqui, ó,
tem uma bactéria aqui, ó, tem outra aqui, né? 3 desenhos de bactéria. Elas estão opsonizadas. Aqui, ó, opsonizada pelo C3b. Aqui, ó, ela já sofreu a ação do fator I, ó, que eu tenho até aqui a parte aqui I, C3b, o C4b aqui, certo? Ou seja, está opsonizado esse micro-organismo, essa bactéria aí. O que vai acontecer? As células fagocitárias, como por exemplo o macrófago, ele possui esse receptor aqui, ó, o CR1. Ó, o CR1 aqui também, ó. Esse CR1 se liga tanto ao C4b quanto ao C3b para justamente fazer a fagocitose. Mas assim, gente, preciso contar um segredo para vocês. O CR1 sozinho, ele é ineficaz na indução da fagocitose de micro-organismo revestido só com C3b. Mas isso pode ser aumentado se esse micro-organismo também estiver opsonizado ou revestido com IgG, que se liga simultaneamente ali, né? Por quê? Porque no fagócito eu tenho lá o receptor para IgG, que é o Fc gama, e isso facilita ali a fagocitose. Então, esse CR1 aqui, ele não é tão eficiente assim para induzir a fagocitose, mas se eu tiver anticorpo ligado aqui, ó, no micro-organismo, IgG, por exemplo, o fagócito, pelo fato de ter esse receptor, né, da região Fc, a fagocitose fica o quê? Fica mais fácil. E além disso, né, além da imunoglobulina, fala assim, mas se não tiver então anticorpo, né? Esse CR1, ele continua sendo ineficaz? Então, geralmente, nesse ambiente, é um ambiente que é rico em citocinas, não é isso? Então, os macrófagos, eles vão estar ali, né, fagocitando, e muito provavelmente eu vou ter uma citocina, que é o interferon gama, que ativa o macrófago. Então, o macrófago, pela presença do interferon gama, melhora então essa fagocitose mediada justamente pelo CR1, que lá não induz ele sozinho lá para uma fagocitose muito profícua, muito dinâmica. Mas, como o macrófago está nesse ambiente inflamatório, muito provavelmente vai ter interferon gama ali, então a fagocitose ela vai se dar de uma maneira um pouco melhor. Bom, deixa eu só apagar esses riscos aqui, né? Porque deixar o slide um pouco mais limpo. Pronto. Então, além do CR1, né, que eu falei que propicia essa fagocitose, eu também tenho uma outra molécula na superfície do macrófago, né, dos fagócitos, que é o CR3, que liga justamente no IC3b. Então, ele vai ligar ali e vai fazer o processo de fagocitose. Tá? Não é só o CR3, tá? Pode ser o CR3 ou o CR4. São vários receptores. Então, mas se a gente for falando de todos aqui, a gente não acaba a aula nunca, né? Tem muitos detalhes que a gente acaba não falando das respostas imunológicas, porque acaba se estendendo muito, né? E eu acho que para a graduação, até onde a gente chega já é um nível legal, assim, de entendimento de como está tudo funcionando dentro da gente. Bom, vamos ver um pouco mais de detalhe então, gente, como funciona essa parte dos fragmentos menores, dos fragmentos A, né? Esses estímulos das reações inflamatórias, que é justamente C5A, C3A, C4A, né? Então, ó, o que está acontecendo? Antes disso, peraí aqui, ó, vamos só entender isso aqui. Ó. Isso aqui é um vaso sanguíneo, certo? Ó, vaso sanguíneo. Aqui o fluxo sanguíneo está indo para lá. E aqui dentro eu tenho um neutrófilo. Ó. E esse neutrófilo ele está rolando aqui nas moléculas de adesão para fazer o processo de diapedese. Porque ele precisa vir para cá, para o tecido, porque aqui está tendo o quê? Processo infeccioso. Olha os micro-organismos aqui, ó. Tem até um macrófago residente, ó. Macrófago residente fazendo fagocitose desse micro-organismo. E aí esse macrófago residente libera TNF, L1, que são citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas agem no endotélio vascular. O endotélio vascular, então, passa a expressar moléculas de adesão. São as selectinas, né? Selectina P, selectina E. E aí, consequentemente, as células sanguíneas que estão passando aqui, ó, no vaso sanguíneo, vão o quê? Vão se ligando essas moléculas de adesão justamente para que elas passem de dentro do vaso sanguíneo para fora do vaso sanguíneo para fazerem aqui o processo de ajudar nesse processo de tirar esses micro-organismos, de remoção desses micro-organismos. Então, esse aqui é o processo inflamatório que está acontecendo. As proteínas do sistema complemento podem ajudar nisso? Essa é a grande pergunta, né? Deixa eu só apagar tudo isso aqui,
Ó, então, já que eu dei essa pequena introdução aqui da aula de... Inclusive tem aula de inflamação aqui no canal que vocês podem assistir. Então vamos ver aqui o que, que pode acontecer, né? Desses fragmentos menores, ó. Então, ó, o C5A, o C3A, C4A atuam nas células endoteliais e induz aumento das selectinas P. Que são essas aqui verdes, são as moléculas de adesão. Ou seja, quando eu tenho esses fragmentos A aqui, ó, estão vendo, ó? Agindo no endotélio vascular, faz com que esse endotélio tenha ainda mais selectina P, ou P-selectina. E tendo essas moléculas a mais, isso acaba contribuindo o quê? Com o aumento da inflamação. Então, por isso que eu falei lá durante a ativação, esses fragmentos A estão envolvidos no processo de inflamação. Como? Por exemplo, aqui, induzindo a formação de mais moléculas de adesão, como a P-selectina. Certo, gente? Outra coisa que acontece. Esses fragmentos, ó, eles se ligam a mastócitos. Estão vendo aqui, ó, C4A, C5A, C3A. E esses mastócitos, eles estão presentes aonde, né? Na pele e no epitélio de mucosa. Os mastócitos, eles têm muitos grânulos citoplasmáticos preenchidos com mediadores inflamatórios. Lembram disso? Como histamina, prostaglandina, citocinas como o TNF. E aí, quando eles são liberados, né? Quando esses fragmentos, os As, né? O C4A, C5A, C3A, vão na membrana desse mastócito, fazem com que eu tenha a degranulação desse mastócito. Então ele degranula, tá vendo que tem vários grânulos aqui dentro, ó, ele joga isso para fora, e tudo isso faz o quê? Vasodilatação e aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo. Então, consequentemente, eu estou o quê? Ajudando a aumentar a inflamação. Então, quando eu induzo, quando esses fragmentos A induzem a degranulação ou a desgranulação desse mastócito, faz com que eu tenha vasodilatação e aumente ainda mais a permeabilidade desse vaso sanguíneo para chegar a mais células da corrente sanguínea. Ou seja, estou aumentando a inflamação. E, por último, o C5A em neutrófilos reforça a adesão estável às células endoteliais. Então, aqui o C5A, ó, ao atingir esses neutrófilos que já estão rolando aqui pelo endotélio vascular, fazem com que as integrinas fiquem mais ávidas a se ligarem aos receptores de integrina e aí, consequentemente, eu vou ter uma adesão muito mais estável desse neutrófilo. Então, ele vai passar de dentro do vaso sanguíneo para fora, porque ele aderiu muito bem, de uma maneira muito mais fácil, por conta da C5A. Então, esses fragmentos A, o que é que eles estão fazendo? De uma maneira geral, eles estão estimulando, então, o processo de inflamação, aumentando toda a inflamação que já está rolando ali. Beleza, gente? Bora para frente, que é essa parte aí que já foi. Citólise mediada pelo complemento, que é a formação do MAC. A gente já falou, mas vamos relembrar aqui, já que é uma função do complemento também, né? Então você tem lá a formação do MAC, essa formação do MAC, que é a polimerização da C9, leva então à lise osmótica do microorganismo. Sai conteúdo citoplasmático, entra água, bau, microorganismo, tchau, microorganismo. Olha como ele fica. Aqui eu tenho um microorganismo vivo, um bacilo, né? Aqui, ó. E aqui eu tenho um microorganismo que sofreu a ação do sistema complemento, ó. Saída de conteúdo citoplasmático, tá vendo, ó? Então, ó, morta essa bactéria, devido à ação do sistema complemento. Bom, a parte do sistema complemento de regulação do sistema complemento, ativação do sistema complemento, e agora aqui ele matando aqui o microorganismo, fazendo esse poro, né, e todas as funções que a gente já viu, inclusive de inflamação, como é que o sistema complemento pode funcionar ali no processo de doença, né? Aí eu fiz esse slide, o sistema complemento na doença. O que vai acontecer? Tem alguns exemplos. Estamos acabando, aguentem, faltam mais uns 3, 4 slides e a gente acaba essa aula. Parte de doença que, logicamente, que tem muito mais detalhes. Se a gente for, por exemplo, no PubMed, que é aquele site de procura de artigos científicos, e digitar as doenças, né? Eles vão vir artigos com diferentes doenças envolvendo o sistema complemento e muito mais coisa. Aqui é um apanhado geral para vocês entenderem
como que a deficiência do sistema complemento pode causar algum tipo de doença. Então, a primeira coisa é deficiência de C2 e C4. A gente pensa assim, gente, tem gente que não tem C2 e C4? Tem, isso gera uma doença. Então, ó, 50% dos indivíduos, né, com essa deficiência de C2 e C4, eles desenvolvem lúpus, ou muito semelhante ao lúpus, a doença. A razão disso é uma razão que é desconhecida. Então, podem ocorrer falhas na remoção dos imunocomplexos circulantes, né? Porque o sistema complemento também faz isso, ele se liga a esses imunocomplexos para remover esses imunocomplexos da circulação, mas como eu não tenho C2 nem C4, porque esse indivíduo teve um erro genético e nasceu deficiente para C2 e C4, o que acontece? Metade deles, eles desenvolvem lúpus. A razão é desconhecida, mas as pessoas acham que, como vai ter uma dificuldade de remover os imunocomplexos circulantes, eles podem se depositar ali na junção derme-epiderme, levando essas lesões aqui de pele. Eles podem se depositar nos rins, levando a glomerulonefrites, por exemplo. Porque tudo isso é problema que a gente observa no lúpus. No entanto, essa deficiência não está associada à suscetibilidade aumentada a infecções por micro-organismos. Muito provavelmente porque você tem o quê? A via alternativa sendo recrutada para fazer ali as funções do complemento. Porque a gente sabe que tanto na via clássica quanto na via da lectina, eu uso C2 e C4. Como eu tenho deficiência, então provavelmente eu estou usando quem? O indivíduo que tem essa deficiência está usando a via alternativa. Bora ver outra deficiência. Deficiência em C3. Deficiência em C3 é mais complicado, né? Porque lembra que eu falei que a C3 tem maior quantidade, a C3 está sempre fazendo opsonização, os fagócitos possuem receptores para C3, para os fragmentos da C3, as células B também têm receptores para os fragmentos de C3. Lembram? Então, as deficiências em C3 levam a infecções bacterianas frequentemente graves que podem ser fatais. Então, gente que é deficiente para C3 é muito mais complicado de pessoas que são deficientes para C4 e C2, como a gente viu no slide anterior. Deficiência nas outras proteínas, né? Na C5, C6, C7, C8 e C9, o que a gente observa, né? A gente vê que o único problema que dá, né, de uma maneira muito interessante também, né, interessantemente, o único problema clínico consistente é a propensão por infecções disseminadas por dois tipos de Neisseria, que é a que causa meningite e a que causa gonorreia. Então, assim, a gente pensa assim, nossa, a deficiência de todas essas proteínas aqui, né, vão dar um problemão. Mas o problema que existe é que você tem uma propensão de ter as Neisserias, esses dois tipos, da meningite e gonorreia, de forma disseminada. Então, o problema mais grave é esse com relação à deficiência dessas 5 proteínas que a gente acabou de falar. E para a gente finalizar, vamos falar da deficiência desse regulador, né? Lembra do regulador? Do C1INH, que é o inibidor de C1R e C1S? Pois bem, as pessoas que são deficientes para esse regulador, eles têm uma doença hereditária que é chamada de angiodema hereditário. E nisso eu não vou ter a degradação de C4 e C2 não controladas e, consequentemente, eu posso ter as manifestações clínicas, né? Então, eu posso ter edema agudo, intermitente na pele e nas mucosas, eu posso ter dores abdominais terríveis, eu posso ter vômito, diarreia, obstrução das vias respiratórias. Então, meu povo, para finalizar essa aula, eu finalizo aqui então com essa deficiência da C1 e NH e espero que vocês tenham visto aqui com essa aula de hoje, sistema complemento, a importância dessas proteínas. São todas microscópicas, todas na corrente sanguínea, ali, né, nos humores do nosso corpo. A importância que elas têm numa resposta imunológica, e as pessoas que não têm, por conta de algum tipo de deficiência, algum erro genético, também geram alguns problemas. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido a importância do sistema complemento e nós nos vemos numa próxima aula aqui no Imuno Canal. Bons estudos para vocês e até a próxima. Um abraço!